Fala galera, começando mais um Cine História. Aí. Fala galera, tudo bem? Começando mais um Cine História. Animação de novo. Oh, que saco. Fala galera, começando mais um Cine História. Falar sobre o filme que é o filme Tempos Modernos. Charlie Chaplin em Tempos Modernos. O vídeo de hoje, então, fala de um filme antigo. É um filme mais antigo que nós já falamos. É um filme, inclusive, que era mudo. Era mudo, né? É um filme de Charles Chaplin. Charles Spence Chaplin. Charles Spence Chaplin, conhecido como Charlie Chaplin, conhecido no Brasil como Carlitos, um dos seus personagens mais famosos, um vagabundo, que andava com roupas de uma elite, né? Cartola, na verdade, bengala, e aí criou um personagem fantástico que marcou a história do cinema. Ele, inclusive, o Charlie Chaplin morreu nos anos 70, no final dos anos 70, já aos 80 e tantos anos de idade. E, além disso, fez vários outros filmes, como, por exemplo, Luzes da Ribalta, que talvez seja um dos maiores clássicos dele, pelo menos quem gosta diz que é o melhor filme dele. O Grande Ditador, eu adoro O Grande Ditador, que satiriza o Hitler e o nazifascismo, o totalitarismo. Então é um Chaplin político, é um Chaplin que fala das mazelas da cidade, né? Como, por exemplo, nas Luzes da Ribalta, é o que denuncia a exploração do trabalhador em tempos modernos, que é o gancho do filme de hoje. Bom, o Tempos Modernos fala sobre a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, você sabe, é uma revolução constante. É uma revolução que começou lá no século XVIII, com a invenção de algumas máquinas que mudaram a forma de produção, e continua até o presente momento com as inovações tecnológicas que estamos acompanhando. Many key features of our working life today, the centralized corporation, shift working, the production line, the photocopier, even the computer, is all started during the Industrial Revolution. A Inglaterra foi a nação que idealizou, que realizou, né, dizendo, a Revolução Industrial, isso por vários fatores. E o principal deles foi a acumulação primitiva de capital. Isso quer dizer o quê? A Inglaterra, ela, ao longo de pelo menos 2 séculos, acumulou recursos para realizar toda a movimentação com relação à invenção de máquinas, ao cercamento dos campos, que foi outro fator fundamental. Cercamento dos campos foi quando a terra foi privatizada e as terras que eram comunais se transformam em terras privadas para a produção, por exemplo, do algodão, ou, por exemplo, da produção, da criação de carneiro e a produção de lã, ou para a produção agrícola, que vai ter que aumentar, já que as pessoas vão sair do campo e vão morar nas cidades. For the first time, farmers, utilizing innovations in agriculture, were able to produce enough food to allow this ever-increasing population to flourish. And increase the population did, mightily. In 1750 in England, there were 5.5 million people living. In 1850, the population had increased to over 16.5 million. Absolutely amazing. Um dos grandes efeitos dos chamados enclosures, do cercamento dos campos, foi justamente o êxodo rural e essa criação enorme de um exército de trabalhadores desempregados ou em busca de um emprego, e que a indústria vai absorver, e vai absorver da maneira que ela quer, né? Da maneira que ela quis, né? Com uma mão de obra cada vez menos remunerada, com o trabalho da criança, o trabalho da mulher, o trabalho exaustivo, de uma jornada exaustiva. Os homens eram empregados nas minas de carvão para o serviço de escavação. Seus instrumentos de trabalho eram as picaretas e as pás. As mulheres e também as crianças eram encarregadas de arrastar a carga do carvão bruto de uma extremidade à outra através dos túneis subterrâneos. Condições extremamente precárias do trabalhador, tanto é que um filme que eu gostaria de citar, que é até o filme que eu queria colocar, que a gente ficou discutindo qual seria o filme que melhor mostraria a Revolução Industrial, e eu propus Germinal, de Émile Zola, né, com Gérard Depardieu, uma história fantástica sobre as minas de carvão lá na Inglaterra, né? Vale a pena assistir esse filme. Uma família proletária, a história da sua vida proletária, lá nos primórdios da Revolução Industrial. Germinal. Il y a longtemps que vous travaillez à la mine? Je suis descendu, j'avais pas 8 ans. Je suis né, j'en ai 58 maintenant. Calculez.
C'est pas du sang? Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait 5 ans que je suis pas descendu. J'avais tout ça au magasin sans le savoir. Mas a Revolução Industrial, só para voltar um pouco aos primórdios dela, ela teve a acumulação primitiva de capital da Inglaterra como principal fator. O fato da Inglaterra ter um sistema colonial importante, além da Inglaterra ter tido também acordos comerciais vantajosos com Portugal, que também fez com que muitas divisas, né, portuguesas acabassem nos cofres britânicos. Então a Inglaterra também se favoreceu dessa relação com Portugal. Então a Inglaterra conseguiu acumular esses recursos e mais do que isso. É bom lembrar que 100 anos antes da Revolução Industrial, aproximadamente, houve a Revolução Gloriosa, que foi o episódio no século XVII que levou a burguesia ao poder. Depois de intensos embates entre o rei e o parlamento naquele século XVII, num episódio que durou quase o século todo, conhecido como Revoluções Inglesas, o parlamento venceu. E o parlamento submeteu o poder do rei ao poder do parlamento, ao fazer ele assinar a Declaração de Direitos, também conhecido como Bill of Rights. Então eu quero dizer o seguinte: a burguesia assume o comando do país, né? A burguesia assume o processo. E aí é evidente que na Revolução Industrial, quem vai estar agindo ali é a burguesia. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico, a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer. E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. Com essas condições econômicas que eu citei, que diz respeito à acumulação primitiva de capital, né? E aí a Inglaterra se torna a grande potência, porque as inovações tecnológicas, as máquinas são criadas, são sucessivas, né? Uma atrás da outra, e grande parte elas inglesas. Podemos dizer, sem correr o risco de simplificar demais, que 3 tipos de máquinas destruíram o velho mundo e construíram o novo. A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. Mas evidentemente que tempos modernos é bem característico, porque ele mostra uma fase da Revolução Industrial, que é aquela fase do Fordismo, que já é uma fase do século XX. É quando o empresário Henry Ford, a partir dos anos 13, idealiza uma nova forma de produção, a sua fábrica vertical, produzindo do vidro à siderurgia, passando pela borracha, né? E o trabalhador ultra especializado naquela função. Então o filme do Chaplin, ele critica justamente isso, ele mostra isso. Henry Ford watched it for a while, then he had an inspiration. Instead of moving the men past the cars, why not move the cars past the men? So on one hot August morning, they tried it that way. A husky young fellow put a rope over his shoulder, and Henry Ford called, "Let's go." And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born. Ultimamente estamos acompanhando a revolução da internet das coisas, não é verdade? A internet das coisas, cada vez mais aí temos relógios modernos, não sei o que mais moderno, o relógio, o Google Glass, né, o óculos que você... Esse não pegou não, né? Esse não pegou não. Tem coisa que pega, tem coisa que não pega, no bom sentido. Esse não pegou, por exemplo, né? O filme De Volta para o Futuro falava que nós andaríamos em 2015 ou 2016 com skate voador. Ainda não pegou também. E é evidente que a gente pode fazer aqui um cine história especializado, próprio, sobre a última Revolução Industrial, a 4ª Revolução Industrial. Tem vários assuntos interessantes e bons filmes de ficção científica tratando do tema. Ok, galera? Essa rua não tem espaço para 88 milhas por hora. Rua? Para onde vamos? Não precisamos de rua.
Continuem votando, continuem escolhendo, não deixem de se inscrever no nosso canal. Foi muito bom, um beijo na alma, um beijo de luz no coração de cada um. Até a próxima.